Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, sou analista de valores imobiliários. A gente vai falar sobre o resultado da Vale, então estou de volta na minha casa, um cenário aí que todo mundo já conhece. Espero que esteja tudo um pouquinho melhor aí, microfone e tal. Enfim, estamos aqui para fazer nosso vídeo de domingo de análise. Hoje, uma empresa super tradicional, a Vale, todo mundo conhece. É uma das empresas que atrai mais atenção aqui no Brasil, né, por todo o histórico, tudo mais. Ainda hoje, né, é uma das maiores empresas do Brasil, em termos de valor de mercado, de resultados, né, a Petrobras ficam revezando aí, dependendo o ciclo de quem que está mais forte. Então, é uma empresa que, claro, ainda traz muita atenção do mercado. Agora, para a gente, que é investidor de longo prazo, que está olhando lá na frente, tal, geração de valor, olha, é uma empresa interessante, já dando um spoiler, mas assim, eu vejo que a galera fala demais da Vale, demais, por ter todo esse reconhecimento, esse tamanho, essa importância. Mano, é um caos, porque todo dia tem notícia da Vale. E os papéis da Vale hoje, tanto porque o minério subiu não sei o quê, com expectativa da China, aguardando o PIB americano, a inflação de não sei onde. Gente, não é assim que acompanha a Vale, tá? A Vale é uma empresa, no final das contas, super tranquila de acompanhar, porque as coisas dela não acontecem assim, todo dia tem fato novo. Cara, a metade do negócio dela é super tranquilo, não tem o que fazer. Né? A Vale é uma mineradora, todo mundo sabe, e o principal negócio dela, minério de ferro. Né? 90% do resultado, mais ou menos, vem do minério de ferro. E ela produz mais ou menos aquela mesma quantidade ali, claro que vai variar um pouco, pode ter, né, período ali com chuva, com sazonalidade, os embarques por algum motivo, mas ela não tem assim grandes variações no volume produzido depois que, né, dela deu aquela acertada pós Brumadinho, né? Ainda tem produção para recuperar um pouco, né? Mas enfim, é aquilo, ela vai produzir aquele tanto mais ou menos de minério de ferro, ainda tem umas coisinhas para voltar lá de Brumadinho, umas coisas lá do S11D de Carajás que vai dar um upzinho lá, mas é aquela produção, não muda muito. Então, o que, que influencia o resultado da Vale assim no dia a dia? É o preço do minério de ferro. Só que, tipo, ficar olhando dia a dia é bizarro, né? Esse é o gráfico ali do preço do minério de ferro. E é uma coisa que você olha assim histórico para ter uma noção de onde a gente está e tudo mais. Então, por exemplo, né? Deixa eu diminuir aqui, até onde tem dado. Assim, esse é um índice de minério de ferro, tá? Futuros na China, não sei das quantas. Não necessariamente é o preço que a Vale vende o minério dela, tá? É importante. Mas para o que a gente precisa é mais que suficiente. Então a gente só vai ver o patamar mais ou menos que tá. Então, aqui, ó, no começo desses anos 2000, pô, o minério de ferro nas alturas, lá, cento e bastante. Preço alto, Vale ganhando muito dinheiro e tal. Foi quando ela bancou o projeto lá, um S11D, que mudou assim a realidade da empresa. Só que veio uma descendente, 2016, a Vale comeu pão que o diabo amassou, né? Ela passou muito mal. A gente já vai olhar lá no Fundamentei como isso acabou se refletindo nos números e tudo mais. Tá? Para depois vendo uma recuperação gradual, até que ano passado, um pouquinho antes, né, no pós-pandemia, a empresa voou de novo. Essa aqui foi Brumadinho, tá? Esse aqui foi Brumadinho? Não, né? Enfim, dane-se. Você vê que Brumadinho a gente nem identifica fácil aqui. Foi um começo de ano, foi começo de 2020, não foi? Não, 21, sei lá, falar bobagem. Mas enfim, até que chegou um ponto que o preço do minério passou de 200. Isso aqui para Vale, cara, é inacreditável. Então eu fiz vários vídeos aqui, eu lembro, falando, cara, Vale tá ganhando dinheiro, tá rachando de ganhar dinheiro. Porque, tipo, aqui a empresa, né, ganha dinheiro para 5 anos. Num ano com preço forte, depois voltou ao normal. Mas o importante saber é que, né, voltou ao normal, não, ainda é um preço caro, cara. 90, assim, flutuando perto de 100 é muito alto ainda. Ela ganha muito dinheiro. Então eu vejo direto aí nas notícias: ah, Vale sofre com o preço do minério despencando. Aí você vai ver, tá US$ 100 o tonelada, né, independente aí de quanto que ela vende, né? Não é bem esse índice aqui que é o preço final dela. Mas, cara, é muito alto, ela ainda ganha muita grana. Então, o preço do minério, você não fica olhando dia a dia. Ah, hoje subiu 2 com expectativas positivas da China. Os caras arranjam essa justificativa depois, tá? Subiu 2%, eles arranjam alguma coisa que está acontecendo no momento ali para dizer que foi por causa daquilo, cara. É a flutuação do mercado. Você tem que entender essa visão macro que a gente está olhando aqui da última década.
O preço do minério acima de 100, perto de 100, acima de 80, é muito alto. A empresa ganha muito dinheiro. E nós estamos vendo a Vale nos últimos anos, né, recorrentemente ali. Não é à toa que, se a gente for dar uma olhada aqui, olha só, né, o preço da Vale nas alturas. Por que será? Né, porque o preço do minério está lá bombando, os resultados da empresa consequentemente bombando. Então, cara, por mais que seja uma empresa, né, eu entendo que é uma empresa, né, grande, que o pessoal gosta de acompanhar e tudo mais, mas não tem motivo para você ficar vendo dia a dia ali as notícias e a evolução do minério de ferro. E não, velho, isso aí é só ruído, tá? Né? O povo vai ficar se perdendo nesse ruído e esquecer do que é importante, que é acompanhar os números da empresa. Por que que ela está aqui historicamente em preços? Ela nunca teve, né, nesses valores aqui. Porque a empresa nunca ganhou tanto dinheiro igual ganhou agora. Olha só, né? O histórico dela. Antigão, óbvio, né? Isso aqui é muito antigo mesmo. Só para ter uma noção. Por que que ela tá nessas alturas aí? Porque na hora que a gente for ver aqui os números, tá? Ela nunca chegou a gerar mais de 100 bi de geração de caixa, velho. Isso aqui é muito, velho. É muito, muito. A Vale é bom. Uma bela cacofonia. O valor de mercado dela está em 280 bilhões de reais, tá? Já foi mais alto, mas você pode pensar, não, é um valor expressivo, claro, né? Para o mercado brasileiro, com certeza. O povo, ele imagina você gerar metade disso de caixa num ano. Isso não acha empresa nenhuma, você não acha small cap de crescimento nenhum. Small cap que qualquer uma, cara. Então, tipo, aqueles valores lá são indecentes. A Vale gera muita grana. E hoje ela ainda gera muita grana. 50 bi é muito ainda, 70 bi que seja muito. A empresa está com uma dívida super tranquila, super controlada. Tá? Ela tá num momento muito bom de muita geração de valor, é óbvio, né? Não é igual 2021, né? 2021 que foi ridículo, né? Foi muita, muita, muita grana que a Vale ganhou, mas está dando muito dinheiro, então não tem por que ficar nessa variação. E você vê uns absurdos de notícia, né? Vale sofrendo com o minério despencando. Pelo amor de Deus, os caras não têm noção de onde a gente tá. É aquela velha questão de perder, né? De não conseguir olhar de fora, olhar de longe, né? Perder o referencial e só porque, né, ela já chegou a valer mais ou já chegou a ter resultado um pouquinho melhor, pouquinho não, né? Foi muito alto. Mas só porque recentemente ela esteve nos 80 e pouco, agora está nos 60, né? Pessoal, vamos botar um período menor aqui, que esse fica muito grande. Ah, só porque ela, né, já chegou a valer 90 e poucos reais, agora tá 60. O pessoal acha que ela tá sofrendo, que ela está em queda. Não, ela tá quase no auge. Ela só não tá naquele auge ali, porque aquilo ali foi ridiculamente forte, tá? Então, a Vale é isso. Fechando aqui nosso resuminho, antes de ir pro resultado. Cara, uma empresa que, se você tiver ela por longo prazo, tranquilíssima, porque é muito pouca coisa para acompanhar. O preço do minério vai variar todo dia, mas o importante é olhar assim com uma visão de longo prazo. Agora tem uma opcionalidade interessante que são os projetos lá de metais básicos. Né? A Vale produz, como eu falei, principalmente minério de ferro, mas agora tem um projeto estratégico para acelerar, aumentar a exploração de metais básicos, que eles chamam, que são principalmente os relacionados com a eletrificação, com bateria, que é interessante, tem tudo a ver, vai dar uma diversificação de receita para a empresa. É um segmento aí que tem tudo para disparar nos próximos anos, né? Tudo ali direitinho nos conformes, aí tem que acompanhar como é que eles vão fazer. Eles ameaçaram, eles sondaram o mercado, né, para ver se tinha demanda, fazer um spin-off, fazer uma empresa à parte, né, relacionada, focada nisso, né? Então, é isso que tem para acompanhar no dia, no resultado, é só ver se deu tudo certo. Né? Você olha, pega aqui, olha o preço do minério, vê se, né, fechou aqui os últimos meses, né, segundo trimestre até abril, maio, junho, abriu um pouquinho mais. Aí você vê, ó, teve uma queda aqui em maio, mas depois recuperou um pouco em junho, né, uma média de cento e poucos dólares aí, ó, a unidade. Beleza, velho, tá tranquilo, né? Então, a Vale acaba sendo uma empresa muito fácil para quem investe para longo prazo. E sim, tá? Se você tem essa dúvida, a Vale é uma empresa que dá para investir no longo prazo. Muita gente acha que empresa de commodity não tem como por conta dos ciclos, mas o que acontece? A Vale vai fazendo ciclos cada vez melhores, né? Não dá nem para ver direito os ciclos aqui, porque o retorno dela foi muito forte nos últimos anos.
Então, olha só a geração de valor. Então, claro que dá para você investir nela a longo prazo. E cada vez ela está melhor, lança um projeto novo, cresce produção, melhora a eficiência. Então, olha aquilo ali que eu mostrei lá em 2016, 15, que o preço do minério estava na lona, a empresa amargando prejuízo, tá? Aí depois, esse aqui não é corrente, né? Foi em 2019, nem lembro agora. Tá? Mas, enfim, empresa apertada, o endividamento proporcionalmente aumentando, queimando caixa, né? Coisa que é raridade para ela. Hoje, tudo tranquilo, empresa voando, né? Gerando muito dinheiro. Tá? Então, vai ter períodos, a empresa é cíclica, com certeza vai ter períodos melhores e piores. A questão é que os melhores estão cada vez melhores, ela nunca chegou nem perto disso aqui. Ah, é porque o preço esteve absurdamente alto? Sim, mas é porque ela também, né, depois de 2016 entrou lá a S11D, que é um baita no projeto, que tem mais volume, que tem uma estrutura de custos mais né, eficiente para a empresa. Tá? Agora, né, gerando 50, então assim, ela vai galgando patamares. Então, sim, é uma empresa que dá para ter por longo prazo. E a notícia boa é essa, é super simples de acompanhar, você só vai vendo esses grandes movimentos, você vai vendo se não tem nenhum absurdo com o preço do minério, mas uma visão de longe, tá, pessoal? Não fica vendo dia a dia, você fica maluco, o preço do minério despencando, velho. Tá alto pra burra ainda, a empresa ganhando dinheiro pra caramba. Mas enfim, é isso. Vamos logo aí pro resultado, que a gente já conversou muito. Então, a Vale está tendo um trimestre pior que o do ano passado, mas é óbvio, né? Porque ano passado ainda era o rescaldo daquele preço absurdamente alto de petróleo, de minério, mas estava na descendente já, né? Então vamos pegar mais ou menos esse período do ano passado. Olha só, ainda vinha descendo ali de valores bem altos, bem acima de 100, certo? Então é claro que a comparação vai ser dura, né? Vai vir pior, vai vir uma receita pior e tudo mais. Os custos e despesas dela não são muito variáveis. Isso tem um lado bom e um lado ruim. Qual que é o lado bom? O lado bom é que quando o preço da commodity sobe, ela ganha muito dinheiro, porque o custo não acompanha. Né? O custo sobe um pouquinho mais e o preço e a receita sobe muito mais. Então, tipo, a evolução é monstruosa. Agora, quando dá uma piorada aqui na receita, né, acaba que a diferença também acaba sendo maior na queda do resultado lá embaixo, né, no EBITDA, no lucro líquido, já falo disso. Né, o EBITDA é uma maneira mais inteligente de acompanhar a empresa. Então, né, a gente vai ver aqui, os resultados vão ser piores que o do ano passado, mas é meio que óbvio, né? Não tinha como esperar nada diferente, é isso aí mesmo. Né? No ano passado, opa, peraí que minha câmera saiu, tá vendo? Tá certo? Tô bem? Tô bem. Né? Ano passado era uma coisa absurda, hoje, né? Acomodou, tá tudo certo. E aí, pessoal, peraí, deixa eu só dar um conferir, ver se tá tudo certo com a câmera, isso não é sacanagem. Beleza. Andiamos. Então, aqui estão os principais destaques. A gente vai ver aqui o EBIT e EBITDA, né, consequentemente caindo bem. Mas né, a margem também vai ser menor, tá? Não quer dizer que ela perdeu produtividade, só porque você teve menor diluição de custos fixos. Principalmente por causa do preço do minério lá em cima. A Vale ainda tem contas a acertar com Brumadinho, né? Então, sim, é um troço feio, uma mancha feia na história da Vale. Eu lembro que eu fiz vídeo na época, né? Não é aceitável uma empresa, né, deixar acontecer o que aconteceu lá em Brumadinho, assim, a gente já falou muito. Eu entendo quem não queira investir na Vale por causa de Brumadinho, entendo perfeitamente. Agora, enfim, né, eu tô aqui para analisar os números da empresa, mas eu entendo perfeitamente quem, né, tem essa postura com ela, tá? E ela vai continuar ainda tendo despesas. Ela já provisionou muito, tá, do que ela vai precisar, né, pagar de indenizações e reconstruções e desmobilização de barragens. Então a gente deve ver aí durante mais um tempo um desembolso de caixa em relação a isso, mas sem tanto impacto na DRE. O impacto na DRE agora é pouco, né? 1 bilhão, tipo, 1 bilhão é muito dinheiro, mas enfim, né? Para o tamanho da Vale não é grande. Então, porque ela já provisionou muito. Então, na DRE não deve ter grandes impactos. Imagino eu, pelo menos. Que ela meio que já provisionou o grosso, né? Mas ainda tem coisinha que tá ficando arrastada para trás. Então, logo que teve Brumadinho, a empresa deu lá uma estimativa. Ah, não, vai custar tanto. Tá custando bem mais, tá? Então, eles também deram uma maciada nisso aí. E, nossa, Lagida é feia, né? Ai, ai, ai. Lagida é muito feio, mas enfim. EBITDA esquisitaço esse período aí que eu tava viajando.
Tava com meu irmão, meu sobrinho, na casa da minha mãe, com meu pai. E então meu irmão tava se interessando pro mercado lá, tava, né, ensinando umas coisas lá pra ele. Aí na hora do EBITDA foi difícil de explicar, né? Porque o diabo, né, virou uma palavra esquisita. Na verdade, são as iniciais, né, lá do Earnings Before Interest e tal. Ele falou EBITDA é esquisito, né? Mas, cara, a alternativa em português é muito pior. Lagida é muito feio. Mas, enfim, vendo aqui, né, óbvio, deu uma caída relevante, né? Caiu bastante. O lucro líquido também. Entre o EBITDA e o lucro líquido tem variação do resultado financeiro, tá? Que é relevante para a Vale, porque ela tem, hoje ela nem tem tanta dívida mais, mas, né, dívida em moeda estrangeira, já que a receita dela depende totalmente de moeda estrangeira, tá correto? Né? E, enfim, é uma empresa que deprecia muito também, isso aí dá pra gente ver, né, no quadro aqui do Fundamentei. Bom, o Nerd de Ferro já foi, né? Vou deixar aberto aqui, vai que a gente precisa. Mas você vê que são depreciações altíssimas aí, né? 16 bi por ano. Então é claro que o lucro líquido ele vai ficar bem aquém do EBITDA por causa disso e eventuais, né, alterações aí do resultado financeiro, às vezes entra positivo, às vezes entra negativo, dependendo do movimento do câmbio, tá? Por isso que para a Vale eu gosto do EBITDA como indicador dela. Dá até para você usar o FCO, tá? Porque como ela não tem muita variação de capital de giro e tal, quiser acompanhar a Vale pelo FCO, é bem razoável, tá? Bem razoável mesmo, hoje em dia. O EBITDA também não erra, né? É mais comum a gente ver indicadores da DRE, né? Que de caixa. Então, você pode escolher os dois aí para acompanhar a empresa com tranquilidade. Então, a gente viu uma queda no EBITDA absolutamente normal. Ainda é um resultado muito bom, tá? Ainda um resultado muito forte para a empresa. Então, EBITDA ajustado, 19 bi, menor por causa de menores preços. Ó, básico, não tem, podia acabar aqui a análise da Vale, né? Mas, enfim, é isso aí. E o resto a gente só vai vendo, fluxo de caixa, segmento de negócio, minério de ferro, né, é o principal cair, é o principal componente, foi a principal fonte de queda, por causa dos preços do minério e tudo mais, né, bem mais baixo, né? Aí tem uma melhorazinha de custo e tal. Os outros minérios, né, tem uma participação muito menor. Olha só, né, o EBITDA do minério de ferro é 19 bilhões, tá? De níquel é 1, né? Baita diferença. De cobre é 1,1. Tá? Então, hoje Vale é minério de ferro e é exatamente nesse tipo de minério que ela está tentando, né, criar um plano estratégico para nos próximos anos, aumentar isso aqui, para surfar essa onda da eletrificação e tudo mais. A gente está comentando que é bem interessante, que é uma coisa para ir acompanhando, mas também não precisa ficar vendo direto, porque são movimentos que vão acontecendo aos poucos, tá? Enfim, alocação de capital, então os investimentos, aí eles colocam muita coisa em dólar, né? Porque já que esse release eu release em português e em reais, né? Mas, enfim, dá pra gente ver pelo Fundamentei também que ela tá com um histórico de investimento, né? Super tranquilo, suportado pela geração de caixa. Então, nesses anos de mais, né, de resultado melhor, ela aumentou o CAPEX bonitinho, ainda sobrando caixa líquido, né? Zerou a dívida, basicamente. Ou seja, né? Vale jogou aí o jogo certinho, seguiu o roteirinho muito bem, tá? Então, dívida líquida, eu acho que aqui ainda tem as obrigações de Brumadinho a pagar, por isso que tem esse valor maior e tal. A gente já chega lá. O que mais? Recompra. Então, a Vale está recomprando muito, tá? Isso é uma coisa que a gente não costuma ver em empresa do Brasil, porque é difícil as empresas que recompram bastante no Brasil, né? No Brasil, o mais tradicional é o dividendo. Mas, pô, a Vale está comprando pra caramba, né? Tudo bem. Que se a gente pegar a base acionária de 5 bi para 4,3, parece que não é muita redução, mas cara, olha o tanto que caiu mais ou menos ali de 2021 para agora, né? Caiu de 5 ponto quanto? 5,1 para 4,3. Caiu quase 1 bilhão no número de ações em circulação, né, que daria aí uns 20% da base acionária da empresa. Daqui a pouco não, já é um impacto muito forte. Então, a Vale está retornando muito para os acionistas na forma de recompra, que é um negócio que às vezes fica meio escondido, né? Se você não acompanha o indicador per share, né, fica bastante escondido. E mesmo assim, ela ainda pagou muito dividendo. Ou seja, ela deu tanto dinheiro nesses anos, tanto dinheiro, que ela teve os desembolsos lá com o Brumadinho, foram altos, né, está tendo ainda, pagou muito dividendo, principalmente aqui esse ano, foi tão absurdo. Pagou rios de dividendo, tá? E ainda recobrou muito.
Você tem uma noção do quão forte tem sido o resultado da Vale. E se o minério ficar nesse patamar, vai continuar forte, tá? Tipo, o minério acima de 80, pessoal. Acho que 80, né? O número que eu usava de referência. Não, esquece. Vale dar dinheiro, tá? Acima de 80 não tem nem que pensar. Vai cair para uns 50, tem que ficar olhando lá para ver se tá tudo certo. Mas acima de 80 nem pisca. Enfim, ela tem uma meta de dívida para rodar, tá? Então muita gente enfim, é que a gente, como pessoa física, quer ter zero dívida, né? Mas a Vale, como empresa, eles geralmente preferem ficar no nível ali de endividamento para reduzir imposto, tudo mais, tal. Tranquilo, né? Super de boa. Então, programa de recompra, Conselho de Administração e Distribuição de Dividendos, JCP. Que mais? Soluções de minério de ferro. Então, minério de ferro ela tem um pouquinho de produção para recuperar ainda. Tem umas barragens que estão paradas lá desde a época de Brumadinho, estão acertando. Tem uma expansãozinha ali, uns gargalos no S11D lá em Carajás para tirar. Então dá para esperar aí um aumentinho aí de produção de minério de ferro para os próximos períodos, tá? Sem grandes projetos, né? São mais coisas menores aí. Tá? Enfim, teve esse lance da Arábia Saudita. E esse é o ponto estratégico da Vale para os próximos 5, 10 anos. Tá? São os metais básicos ou relacionados à transição energética, né? Ou eletrificação, para ser mais objetivo. Né? Então, tá fechando parceria, tá testando ali uns modelos, eles deram uma sondada no mercado ali, né? Se fazer um spin-off seria interessante. Eu até eu conheci um cara muito legal na viagem que eu fiz para montanha agora pro Kirguistão. E ele trabalha com mineração, pô, a gente lá no meio da montanha conversando sobre isso, mineração. Ele acha, tipo, né, é a evidência anedótica, né? É o que eu falo para vocês não fazerem. É usar as nossas experiências pessoais para falar sobre os nossos investimentos, né? Mas só para a gente ter uma noção, assim, né? Porque imagino que mineração não seja algo do dia a dia de muita gente aí. Mas ele acha bem promissor essas coisas da Vale, mas ele tinha uma preocupação que eu achei muito pertinente conhecendo a empresa, né? Ele acha que a Vale é muito grande, né? Muito pesada e esse tipo de esses projetos, né, vão demandar uma gestão mais eficiente, tal, mais ágil, né, já que tem a ver com coisas mais modernas. E era essa a preocupação dele. Para mim faz muito sentido, né? Seja verdade ou não. Que por isso que talvez eles tenham cogitado fazer um spin-off, né? Tirar essa empresa de metais básicos de dentro da Vale. Interessante, né? Começa a encaixar as pecinhas, faz bastante sentido. Enfim, só um comentário, vamos aguardar ver as cenas dos próximos capítulos, né? Enfim, pipeline de projetos, não tem nada. A Vale sempre tem projeto tocando, né? Tem a Samarco que estão resolvendo o BO, né? Pois é, depois de Samarco, né? Brumadinho foi inaceitável mesmo, né? O que mais? Mineração sustentável, os caras estão de sacanagem. Mas enfim, dívida durante um tempo foi uma preocupação para a Vale consumir a parte do resultado, né, principalmente por ser em dólar. Cara, hoje está super tranquilo o endividamento. Né? Eles estão calculando essa dívida expandida já contando com provisão de Brumadinho, da Samarco, né? Porque se for dívida da empresa mesmo, e já ainda tem arrendamento mercantil, é 8 bi, né? 8 bi para ela não é nada. Então, endividamento da. Ah, tá em dólares, né? Isso aqui. Isso. Tá, e tudo bem. 8 bilhões de dólares, eles também não vão dizer que não é nada. Mas o endividamento da Vale tá super tranquilo. Eu cheguei a falar aqui em alguns vídeos, né? A Vale se esforçava, depois de Brumadinho, né? Ficou pesado assim pra ela. E ela se esforçava para tentar mostrar um resultado pior, porque o resultado dela era muito forte, com todas as confusões lá de Brumadinho. Ela botava tudo na dívida e tal. A dívida da Vale é bem de boa, tá? A hora que ela fechar a torneira ali daquelas recompras de provento, ela zera a dívida, se ela quiser. Enfim, que mais? Informações contábeis. Aqui a DRE não tem muito o que fuçar na DRE da Vale, velho. É isso. Ela produz principalmente minério, tem uma estrutura de custos muito eficiente lá em Carajás. Tem outras minas do legado, mas enfim. A receita vai depender principalmente do preço do minério de ferro. Os custos não variam muito de ano para ano. O administrativo também não costuma aumentar tanto e tal. E é isso que sobra no final é lucro. Melhor olhar a geração de caixa, né? Sempre
mais interessante. Não tem muito o que olhar, o que fuçar. Não tem muito lucro para não controladores, uma coisa que a gente está de olho, estamos olhando em todas as empresas. Aí, não recorrente aí no resultado anterior. E mais as participações, balanço patrimonial. Nossa, esse é o release simplificado da Vale, né? Não é o relatório. Tá, abri até o arquivo errado aqui. Cara, mas sinceramente não vamos abrir, porque tem os negócios lá de Brumadinho e tal, que é legal dar uma olhada. Mas sinceramente a gente podia parar a análise da Vale por aqui, cara. É isso que você precisa saber, né? É legal, eu acho importante resultados financeiros aqui. Vamos ver se tem todos os PDFs. Ela tem trocentos relatório financeiro, deve ser esse aqui. Uma coisa importante que eu não falei ainda, que eu estava esperando chegar, é a questão das barragens, né? Então, se você é acionista da Vale, tenho certeza que para você dormir mais tranquilo, você gostaria que a empresa fizesse todo o esforço possível. Isso aqui tem em dólar, velho. Foda-se. Vamos em doleta mesmo. Que a empresa fizesse todo o possível para desmobilizar o mais rápido, né, aquelas barragens, né, de rejeitos e tal, para não acontecer, mas é uma cagada igual aquela, né, de Brumadinho, de Mariana e tudo mais. Aqui é bom que dá para ver, né? O resultado do EBITDA caiu por causa do preço. É simples assim. Tem muito que inventar, né? CPV, as despesas, o Brumadinho né, tá ainda impactando na DRE, embora a maior parte tenha sido já provisionada. E, enfim, tem muito provisão. Isso aqui tá em dólar, tá? Então, 6 bi de doleta ainda que eles vão despender de caixa para doações, indenizações e tal, e descaracterizar as barragens, tá? Entrou nessa conta aí de Brumadinho. É por mim, velho. Descaracterizava tudo o mais rápido possível, tá? Isso é o que já foi gasto, né? Ou que já foi provisionado no EBITDA, pelo menos, e o que já foi gasto, ou seja, ainda tem o que? Uns 6, 7 bi ainda para gastar. Então isso vai sair do caixa, mas já transitou pela DRE. Tá? Bueno, isso aqui já vimos em reais, que é melhor ainda. Olha lá, né, os fatores impactantes, tem lá Brumadinho. Investimentos, a gente está vendo lá que ela está dosando na manha, né, dentro da geração de caixa. Aqui tem uma lista dos principais projetos. Então, isso aqui, ó, que eu falei que vai dar uma aumentada na capacidade lá no Sistema Norte, onde é, né, minério de ferro, Carajás e tal. É uma coisa de estrada de terra, né? Pátio de produtos, silo, porto. Eles estão tirando uns gargalos lá para otimizar a capacidade lá, tá? Então é um negócio que ela já tem, mas vai aumentar um pouquinho a capacidade de produção. Enfim, tá ficando pronto já. Tem outros projetos aí de minério de ferro, acho que nada é muito grande aqui, pelo que eu me lembro. E para os outros metais, aí sim, tem uns troços maior, né? Capex de 1 bi de dólares. Então, isso aqui são projetos menores, não foi? Isso aqui é grande. 1 bi e meio de doletas, não é tanta capacidade, né? Mas você vai somando aí, somando, vai crescendo um pouquinho. Esses minérios são mais caros também, né? Tá aí. As manutenções existentes e tudo mais. Então ela sempre está investindo, né? E vai melhorando os resultados também. Fluxo de caixa livre bom, né? E mais o endividamento a gente já falou. Aquele que a gente viu era esse aqui simplificado, né? Você vê ó, como o minério de ferro é o principal negócio deles disparado, beleza? Eu queria ver alguma coisa sobre a descaracterização das barragens. Basicamente preços, ajuste, o preço. Lembra que eu falei que o preço não é aquele 110 lá? Depende de outras coisas. Tem prêmio, tem ali ajuste disso, daquilo, de umidade. Tá? Aquele gráfico lá que a gente vê no TradingView é mais para ter uma noção, em geral. Os custos, aqui tem estrutura de custo. Outro vídeo eu explico, né? Já tá meia hora já. Mas não tem muito segredo. Já expliquei em vídeos passados, né? O custo C1, né? O custo caixa da Vale, o que vai até o frete, sem o frete, com o frete e tal. Eu deixo pro próximo vídeo. Enfim. Basta saber que o custo dela é super competitivo. Super, super competitivo. Se a China tivesse do nosso lado, a Vale ia ser, né, uma empresa absurda.
mas como a China está do outro lado do mundo, como principal comprador de minério, né? O frete do minério de ferro quase sai mais caro que produzir ele. De tanto que a mina de Carajás é boa, né? Tem custos baixos. Aí o break-even, né? Da empresa e tal. Mas aqui é break-even com tudo, né? Mas ó, isso aqui é interessante. Lembra que eu falei lá que vale acima de 80 no Impisca? Quando chegar nos 50 você começa a ver? Vem daqui, tá? Então o que é o break-even, né? Quando a empresa começa a gerar EBITDA. Porque muita gente olha só o custo caixa, o custo C1 lá, que é o básico, né? Para Vale produzir, tá? Isso é muito baixo mesmo, é $23 por, né? A pelota lá, a unidade qualquer. Então o cara acha, se o minério cair para 30, beleza, estamos ganhando dinheiro. Mas não tá, por quê? Porque tem outros custos, aí tem frete, que é um custo alto, aí tem mais não sei o que, mais não sei o que lá e tal. Então, né, a Vale para baixo de 50, 40, 30, ela já também não ganha dinheiro, tá? Então, né, aí aqui tem outras coisas, ajuste, investimento, né, contando com investimento e tal. Mas, tipo, o break-even dela é mais nessa faixa aqui, tá? 50. Cair muito disso, aí ela começa a sofrer. Sofrer é prejuízo, tá? Então, não é esses 20, cuidado, tá? É igual aquele custo de extração da Petrobras que ela divulga no relatório dela lá, que o lifting cost do pré-sal é 3. Não é assim, tá? O break-even da Petrobras é uns 20 e pouco também. Enfim, metais de transição energética, beleza, que a gente já viu que é menor e tal, as operações. Ah, aqui tem uns investimentos também, né? Os preços e tal, e custos, custo caixa, break-even de EBITDA. Aí aqui é outra unidade de medida, assim, né? Não tem como comparar, tá? Diferente. Sossego, a Lobo, os nomes das minas são legais. Beleza, 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 beleza. Pô, não colocaram nada de descaracterização de barragem, velho. Como a gente esquece rápido, né? Tá, vou tentar a última tentativa aqui, ver uma apresentação. Bem curtinho, não tem mais nada demais. Tá fortalecendo o core, os minérios de transição, tal. Salobo, que é cobre, que é um projeto desses importantes. Ah, isso aqui, né? As barragens mais seguras. Então, né, eu dormiria muito mais tranquilo, né, se a empresa acelerasse. Também nem sei o quanto pode ser, né, acelerado e tal. Mas resolver isso aí logo de uma vez. E esse é o projeto da Vale para o Futuro, né? Transição energética. Pois é, e o pessoal, pelo visto, vai fazer isso num spin-off, né? Ou split out, ou qualquer que seja o mecanismo. E faz sentido, né? Até pensando que aquele amigo meu falou, montando uma gestão já focada nisso aí, com expertise e num veículo mais enxuto. As coisas começam a fazer sentido, né? E mais que tem. Ah, tá, mas aqui é uma outra transação, né? Da joint venture, não é de uma eventual, né, grande empresa de minerais básicos, tá? Isso aqui a gente já viu, já viu. Chega, tá bom de Vale por hoje. Então é isso, pessoal. Vale é uma empresa que dá pra você olhar uma vez por ano, tá? Tranquilo, se não tiver acontecendo nada, né? Não tiver explodindo as barragens dela. Se o minério de ferro não baixar daqueles 80, 70, cara, aí você pode olhar ali uma vez por ano, ver se tá tudo certo. Vamos ver o que a gente fez. Acomodação da receita, rentabilidade e investimento tiveram fortes, retorno de capital aos acionistas, redução da dívida, expectativa de nova vertical de metais. Cara, é quase a mesma coisa que eu vou colocar aqui. Não aconteceu mais nada. Do ano de desculpa, resultado do segundo trimestre de 2023. As mesmas coisas, né? Queda no resultado frente a 2022 devido à acomodação dos preços do minério de ferro. Devido a tem crase, não? Ok, né? Ainda assim, a empresa, não, com esses preços, né, do minério, a empresa se mantém em
um excelente patamar de rentabilidade. Mais, rentabilidade, já falamos, geração de caixa, né? Não tem muito o que falar. Né? Geração de caixa da empresa continua em patamares muito elevados, são suficientes para ela, né? Continuar investindo, né? E grande retorno de capital aos acionistas por meio de recompras e dividendos, né? E ainda tem uma dívida controlada. Se a Vale quisesse, ela seria zero dívida, tá? É que eu acho que eles nem querem, tá? Endividamento totalmente controlado. Então, a Vale é uma empresa com uma excepcional capacidade de geração de valor quando o preço do minério de ferro se encontra elevado, como agora, mesmo que abaixo de 2022, os valores atuais ainda são, né, enfim, muito expressivos para a empresa. É isso que o cara precisa entender. Não é porque caiu 5% no mês o preço do minério, que, ó. Nossa, o cara não consegue nem achar o que eu escrevi aqui. Em contra, tá, né? Acompanhar a evolução da vertical de materiais básicos, metais da transição energética. Né? Mas se acompanhar, é longo prazo. Se é uma notícia relevante mesmo nessa área, você vai lá olhar, não é ficar olhando tão de perto, tá? Então a Vale é uma empresa para você ficar super tranquilo, relaxar e deixar ela lá na tua carteira. Quando, né, o teu sistema de compra mandar comprar, você compra, e provavelmente ela vai estar no momento mais baixo do ciclo. E um dia ela vai, né, derramar dinheiro no teu bolso quando o preço estiver lá em cima. Né? Super tranquilo. Só não pode cair nessa loucura de ficar vendo preço. Um dia, no outro, no outro. Acompanha os projetos no longo prazo, tá tudo certo. Tá? Agora, né, ficar de olho com essas besteiras que ela fez, com o Brumadinho, Ariana, para não ter de novo, né, em hipótese alguma, e para a empresa ter uma outra conduta daqui em diante. É isso, não tem muito mais o que falar da Vale, tá? Vale é uma empresa super tranquila, né, de boa para acompanhar, para ter. Entendo pessoas que investem por longo prazo que não gostam desse tipo de empresa. Empresa grande, pesada, de investimento, de material básico, commodity, cíclica. Ok. Mas, tipo, eu acho que ela é boa demais para ignorar. Né? Mesmo para quem tem esse perfil, assim. Senão no Brasil você vai ter uma carteira com muita empresa pior que a Vale, só porque não é. Infelizmente, no Brasil você tem que aceitar o que tem, né? Você não escolhe e monta uma carteira exatamente do jeito que você gosta. Né? Você meio que aceita as melhores empresas, basicamente. Né? Senão é muito estranho. Né? Você não ter Vale numa carteira e ter uma carteira diversificada, empresas piores que ela, né? Começa a ficar esquisito. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí, né? Voltamos essa semana à programação normal. Bom, programação sempre teve. Vídeo todo dia aí nesse mês, desde que eu voltei de férias. Eu tô em casa agora, mais tranquilo. Amanhã tem live. Vamos que vamos. Grande abraço para todo mundo. Até os próximos vídeos. Valeu.